Quantos engenheiros capazes terão que ser formados para que a gente consiga enfrentar esses grandes desafios? Próximo. Nós temos também grandes oportunidades. A Universidade Brasileira tem uma grande oportunidade. Nós teremos que fazer mudanças importantes no processo de formação profissional, aliando o conhecimento teórico ao desenvolvimento de competências e habilidades. A Universidade Brasileira, de maneira geral, ela peca muito no desenvolvimento desse tipo de enfoque de competências e habilidades. Na questão teórica, de conhecimentos gerais, ainda conseguimos formar bons profissionais. Mas, via de regra, quando os alunos se formam e vão enfrentar de imediato o mercado de trabalho, e aí sim eles vão começar a perceber que eles ainda não estão prontos. Aí é necessário o desenvolvimento de vários programas de especialização, de pós-graduação, etc., para que aquele jovem recém-formado ele consiga se preparar profissionalmente para o mercado de trabalho. A Universidade Brasileira terá que alterar muito do seu enfoque na formação em todas as áreas. Isso não é só para engenheiros, para agrônomos e arquitetos, mas é também para o médico, é também para o professor, para o administrador de empresas. Muitas vezes, o aluno que se formou em contabilidade, por exemplo, ele é capaz de dizer muito bem o que é um balanço de uma instituição, de uma empresa. Mas se ele tiver que fazer esse balanço, realizar esse balanço, ele não tem a competência para fazê-lo. Isso vale para todas as profissões. Então, essa ênfase em competências e habilidades é algo que nós vamos ter que fazer muito na Universidade Brasileira. E o Conselho de Reitores hoje, aliás, nesta data de hoje, nós temos um debate acontecendo em São Paulo, com vários especialistas nacionais e internacionais, discutindo a formação de engenheiros para o país, para enfrentamentos desses desafios que nós teremos pela frente. E o CRUB tem lá um representante que está contribuindo para esse debate. Mas as competências e habilidades, elas precisam ser desenvolvidas antes do diploma, antes da formação deste aluno. Eu acredito que no futuro, as universidades, além de dar o diploma para o aluno, o certificado contendo a relação das notas do seu histórico escolar, também terá que dar um certificado dizendo quais são as competências que aquele profissional conseguiu desenvolver dentro da instituição. Às vezes, em uma mesma turma, alguns conseguem desenvolver essas competências e outros não. E nós teremos que certificar, avaliando sistematicamente e mostrando ao mercado aqueles profissionais que, ao se formarem, eles levam essas competências para o mercado. A formação de líderes capazes de manejar ferramentas sofisticadas e trabalhar em redes multidisciplinares. Gente, hoje não há profissional que se sustente que possa trabalhar isoladamente em qualquer profissão. As redes multidisciplinares, elas são hoje uma realidade e cada vez mais será a tônica do trabalho dentro de uma empresa, dentro de uma escola, dentro de qualquer setor produtivo, que é a pessoa trabalhar conectada com vários profissionais, aproveitando das experiências e das competências de cada um para o desenvolvimento do seu trabalho. E isso a universidade tem que fazer também. A universidade, às vezes, ela forma um profissional extremamente individualista, ele para ele mesmo. Ele não aprende a desenvolver trabalhos em equipe, multidisciplinares. Isso ele acaba, depois de formado, tendo que sofrer muito para ganhar competência nessa direção.
reforçar a formação humanística das novas gerações para que sejam construtores de uma sociedade justa, fraterna e menos conflituosa. Aqueles que formarão os profissionais do futuro, eles precisam ter, sim, uma visão humanística que lhes permita desenvolver o seu trabalho sempre com uma visão de mundo, com uma visão de sociedade ampliada, para que ele entenda bem a repercussão daquilo que ele faz, do trabalho que ele desenvolve, de uma forma sistêmica e não pontual. Adiante. O avanço tecnológico direcionado ao desenvolvimento sustentável. Aí já estou falando um pouco de visão. A evolução do mundo está irreversivelmente ligada à sustentabilidade. Preservação ambiental, uso racional das energias disponíveis, a utilização de materiais de forma ecologicamente correta, uso de insumos orgânicos para nutrição, defensivos agrícolas, etc. Na verdade, esta irreversibilidade do mundo hoje, ligada à sustentabilidade, faz com que cada profissional tenha uma preocupação no exercício da sua profissão em trabalhar na preservação do meio ambiente. Não se admite hoje, por exemplo, que um engenheiro ou um arquiteto projete uma casa ou um edifício ou uma ponte sem a preocupação da preservação ambiental, de ocupar as energias disponíveis, como a energia solar, por exemplo, de aproveitar a água que cai do céu na captação da chuva. Não é mais permitido que o engenheiro trace as linhas de um projeto sem que ele seja capaz de entender os impactos que esse projeto trará sobre o meio ambiente, sobre a região, sobre o país e o mundo. E a universidade terá que reforçar seus currículos, modernizando-se e aparelhando-se tecnologicamente para o desenvolvimento de uma sociedade que tenha sensibilidade ecológica. A consciência ecológica, ela se desenvolve, sim, nos bancos da universidade. É necessário que os currículos contemplem essa diversidade que nós temos, para que o profissional formado, ele tenha essa sensibilidade e esteja sempre ligado nesta luta para a preservação ambiental. Acho que, nas próximas décadas, se nós não tivermos esta consciência ecológica aguçada em cada profissional, nós corremos o risco de ver o nosso mundo se degradar cada vez mais. Então, esta é uma luta incessante e muitas vezes eu não vejo nos currículos das universidades, em seus projetos pedagógicos, a ênfase para a preservação ambiental na formação dos profissionais. Então, entendo que isso é algo hoje que a universidade terá que mudar, terá que transformar os seus currículos para que contemple essa ênfase que é tão importante para o mundo. Adiante. A responsabilidade do sistema universitário para com o desenvolvimento de uma sociedade justa. O Brasil é um país de inúmeras contradições, mas eu destacaria aqui que, ao lado das enormes oportunidades pela extensão territorial que ele tem, a diversidade ambiental, a matriz energética, que é uma das melhores do mundo hoje, o clima brasileiro, acho que não tem país no mundo que tenha um clima brasileiro como o nosso, que aos poucos está piorando, mas ainda tem um clima incomparável. Condições excepcionais para a produção de bens de consumo, praticamente o Brasil inteiro é agriculturável. A diversidade cultural e tantos outros atributos representam uma oportunidade de ouro para o Brasil. Eu me lembro quando eu era criança, isso já faz algum tempo, os meus avós me diziam que o Brasil um dia seria o celeiro do mundo. Lembram-se disso?
celeiro do mundo. Nós estamos quase chegando lá, quase. Eu acho que nós só não chegamos lá ainda porque a infraestrutura do país não deixou. A infraestrutura arcaica que nós ainda temos não deixou, senão nós já teríamos chegado nessa condição. Porém, ainda somos reféns da mais alta taxa de corrupção do mundo. Uma elevadíssima concentração de renda, uma dependência tecnológica em várias áreas e condições inaceitáveis para milhões de brasileiros que ainda vivem em estado de miserabilidade. Estas contradições, nós vamos ter que trabalhar fortemente nos próximos anos. E este é um momento sui generis para nós, porque nós vamos escolher um novo governo. É por isso que nós temos que estar atentos às propostas dos políticos, para que a gente possa visualizar quais são, de fato, as políticas e as propostas que vão na direção de equalizar estas mazelas da sociedade. Adiante.